Nossa história começa em 1955, com a abertura da Disneyland na Califórnia. Uma visão ousada de Walt Disney que transformou um terreno de laranjais em um reino encantado. Era mais do que um parque temático, era uma janela para mundos de fantasia e aventura. Walt Disney não era apenas um contador de histórias, ele era um visionário. Sua ideia era criar um lugar onde adultos e crianças pudessem explorar, aprender e se divertir juntos. Ele imaginou um lugar onde a imaginação ganharia vida e cada canto do parque contaria uma história. Na abertura, a Disneyland era composta por 5 terras temáticas: Main Street, USA, Fantasyland, Adventureland, Frontierland e Tomorrowland. Cada uma transportava os visitantes para um novo mundo, cheio de detalhes meticulosos e experiências imersivas. Mas Walt Disney já sonhava com mais. Ele viu a Disneylândia não como um projeto finalizado, mas como algo que sempre evoluiria e cresceria. A Disneyland nunca será concluída, ele disse, enquanto houver imaginação no mundo. No entanto, sob as luzes brilhantes e alegria, haviam desafios e adversidades desconhecidos por muitos. Desde os primeiros dias, a Disneyland enfrentou obstáculos e contratempos, alguns dos quais lançaram as sementes para futuros parques abandonados. Desde atrações originais que não existem mais, até projetos ambiciosos nunca realizados, cada pedra e cada construção na Disneylândia tem uma história. Algumas iluminadas pelos holofotes e outras escondidas nas sombras do passado. Apesar do sucesso estrondoso e da popularidade global, nem todos os sonhos da Disney se tornaram uma realidade duradoura. Alguns dos seus parques, repletos de promessas e expectativas, enfrentaram um destino inesperado: o abandono. Mas o que leva o parque da Disney ao declínio? As razões são tão variadas quanto os próprios parques. Desde desafios econômicos e mudanças na estratégia empresarial, até eventos trágicos e questões ambientais. Cada parque abandonado tem sua própria saga. Alguns desses parques foram vítimas de circunstâncias além do controle da Disney. Outros foram consequências de apostas arriscadas que não renderam o retorno esperado. E em alguns casos, as razões por trás do seu fechamento permanecem envoltas em mistério. Esses parques, agora silenciosos e esquecidos, tornaram-se cápsulas do tempo. Eles são testemunhos de uma era passada, onde a magia uma vez brilhou, mas agora permanece apenas na memória e nas histórias contadas. Segredos escondidos entre as ruínas, ecos de risadas e alegrias que agora se misturam com o silêncio do esquecimento. O River Country foi inaugurado em 1976. Foi o primeiro parque aquático da Disney e um verdadeiro pioneiro em seu tempo. Situado ao lado do Bay Lake, perto do Fort Wilderness Resort, ele oferecia uma experiência única de buraco de natação à moda antiga. Com suas águas frescas e correntes suaves, o River Country era um refúgio para famílias de aventureiros. Suas atrações, como o Open Roller Hollow e a piscina de ondas Bay Cove, eram destinos de pura diversão e alegria. Este parque aquático encantador foi projetado para se parecer com um buraco de natação do Velho Oeste, completo com pedras, cascatas e pequenas praias. A Disney descrevia como um lugar onde a natureza e a magia se encontravam. No entanto, nos anos 90, o River Country começou a enfrentar desafios. Questões sobre a qualidade da água surgiram, alimentadas pela crescente preocupação com a segurança dos visitantes. As regulamentações da segurança aquática estavam mudando e o River Country enfrentou dificuldades para se adaptar. Com o tempo, a Disney decidiu focar em outros projetos aquáticos, como o Blizzard Beach e o Typhoon Lagoon, que ofereciam tecnologias mais modernas e atrações atualizadas. Lentamente, o River Country foi perdendo seu brilho. Em 2001, o River Country fechou suas portas, inicialmente como um fechamento sazonal, mas nunca mais reabriu. Hoje, o que resta são as lembranças de risadas e alegrias
e a silhueta melancólica de um parque que uma vez foi sinônimo de diversão e aventura. O River Country permanece como um símbolo de uma era passada da Disney, um lembrete dos ciclos de inovação e obsolência. Suas águas calmas agora guardam uma história de um tempo que não volta mais. Discovery Island, localizada no coração da Bay Lake na Walt Disney World, era um santuário exótico, abrindo suas portas em 1974. Essa ilha era um verdadeiro paraíso para os amantes da natureza, lar de uma vasta gama de aves e outras espécies selvagens. A ilha oferecia aos visitantes a chance de se aventurar por trilhas serenas e observar a vida selvagem de perto. Era um local para descobrir e aprender, onde cada caminho revelava novas maravilhas naturais. Discovery Island não era apenas um zoológico, era uma experiência imersiva, celebrando a beleza e a diversidade da natureza. A ilha era um refúgio tranquilo, longe da agitação dos parques temáticos tradicionais. Contudo, em 1999, a Disney anunciou o fechamento inesperado da Discovery Island. A razão oficial? A abertura do Animal Kingdom, um parque temático mais amplo e com recursos mais avançados para a vida selvagem. Mas o fechamento de Discovery Island é envolto em mistério. Além da explicação oficial, surgiram teorias e lendas urbanas. Algumas falam de desentendimentos internos e outras sugerem razões mais sombrias, nunca confirmadas pela Disney. Hoje, Discovery Island permanece intocada e abandonada. As estruturas que uma vez abrigaram animais e visitantes estão agora tomadas pela natureza, criando um cenário quase surreal. Este santuário esquecido, agora silencioso e isolado, guarda seus segredos. Discovery Island é um enigma, um capítulo intrigante na história da Disney, que continua a fascinar e provocar questionamentos. Hoje, os parques abandonados da Disney, como River Country e Discovery Island, permanecem como cápsulas do tempo, enigmas envoltos em silêncio e mistério. Longe dos olhos do público, esses locais guardam histórias de dias de glória e declínio. A natureza, em sua constante marcha, reclamou esses territórios. As águas, outrora límpidas do River Country, agora são turvas e estagnadas. Discovery Island, antes um santuário vibrante, está coberta por uma vegetação densa, tornando-se um habitat selvagem não intencional. Embora abandonados, estes parques não estão esquecidos. Aventureiros e exploradores urbanos, atraídos pelo mistério, muitas vezes tentam infiltrar-se nestes reinos esquecidos, apesar dos riscos e da vigilância apertada. Cada canto desses parques conta uma história. Brinquedos que uma vez trouxeram alegria, agora desbotados e silenciosos. Trilhas que conduziam a maravilhas naturais, agora pouco mais do que caminhos obscuros. Esses locais, símbolos do sonho e da inovação da Disney, agora servem como lembretes melancólicos do tempo e da mudança. Eles representam não apenas a perda e o abandono, mas também a resiliência e a persistência da natureza e da memória. Os parques abandonados da Disney continuam a capturar a imaginação e a curiosidade. Em sua quietude, eles falam de um passado esquecido, esperando ser redescoberto e relembrado. Um capítulo silencioso na vibrante história da Disney. Além dos parques abandonados, há histórias de projetos da Disney que nunca chegaram a ser realizados. Um desses sonhos esquecidos é o Walt Disney Riverfront Square em St. Louis, um projeto ambicioso que permanece que poderia ter sido na história da Disney. Na década de 60, o Walt Disney planejou criar um parque temático coberto no coração de St. Louis. Seria um complemento urbano para a Disneyland, oferecendo uma experiência mágica em um ambiente completamente novo. Riverfront Square prometia ser uma maravilha. De atrações inspiradas no folclore americano, a passeios em rios internos, o parque traria a magia da Disney para o centro de uma grande cidade americana. No entanto, desentendimentos e desafios surgiram. Questões sobre financiamento, direitos sobre bebidas alcoólicas no parque e outras disputas financeiras e criativas acabaram por descarrilhar o projeto. O sonho de Walt Disney para St. Louis nunca se materializou.
O que restou foram apenas os esboços, maquetes e imaginação do que poderia ter sido um marco na expansão da Disney. O caso de Riverfront Square é um lembrete que, mesmo para um visionário como Walt Disney, nem todos os sonhos se tornam realidade. Ele permanece como um capítulo fascinante e pouco conhecido na história da Disney, um eco de um futuro que nunca chegou. A Disneyland, que é o parque original de Walt Disney, é conhecida mundialmente por sua magia e maravilhas. No entanto, entre as ruas e atrações familiares, existem histórias ocultas e segredos que poucos conhecem. Desde sua inauguração em 55, a Disneyland passou por inúmeras transformações. Algumas atrações, como a original Fantasyland ou a Tomorrowland dos anos 60, existem agora apenas nas memórias e nos arquivos fotográficos. Lugares como o Clube 33, um clube exclusivo escondido no coração da New Orleans Square, oferecem um vislumbre do lado mais secreto da Disney. Este clube, conhecido apenas por membros selecionados, é um mundo à parte dentro do parque. Sob os pés dos visitantes, um complexo sistema de túneis se estende por todo o parque. Estes caminhos subterrâneos, invisíveis para o público, são essenciais para a operação e a magia contínua da Disneyland. Além disso, existem histórias de atrações desativadas e áreas esquecidas dentro do próprio parque. Lugares como a antiga Skyway ou a ilha de Tom Sawyer, que ao longo dos anos foram adaptadas ou abandonadas, evocam um sentimento de nostalgia e curiosidade. A Disneyland também abriga histórias de projetos nunca realizados. Conceitos e atrações que foram imaginadas, mas nunca construídas, permanecem como fantasias perdidas da Disney, capturando a imaginação do que poderia ter sido. Em toda a sua glória e história, a Disneyland é um livro repleto de capítulos ocultos e páginas não contadas. Cada esquina, cada atração tem uma história, algumas iluminadas pelos holofotes e outras sussurradas nas sombras. Mas o que o futuro reserva para os parques abandonados da Disney, como River Country e Discovery Island? Essa pergunta ecoa entre os muros desgastados e as águas silenciosas, gerando especulações e esperanças. Enquanto alguns veem apenas ruínas, outros enxergam potencial. Há discussões e planos para transformar esses locais em novas experiências, mantendo sua essência, mas trazendo uma nova vida e propósito. Uma ideia é a preservação da natureza que agora domina esses espaços. Transformá-los em áreas de conservação ou em parques ecológicos poderia ser uma forma de honrar o legado da Disney enquanto se protege o ambiente. Outra possibilidade é a reimaginação desses locais como espaços de arte e cultura. Eles poderiam abrigar exposições, eventos comunitários ou até mesmo se tornarem estúdios para artistas, combinando história e a criatividade. Exemplos ao redor do mundo mostram como lugares esquecidos podem ser reinventados. Com a visão e o investimento certos, esses parques abandonados da Disney poderiam seguir um caminho semelhante. No entanto, há também a possibilidade que esses locais permaneçam como estão, cápsulas do tempo e monumentos à história e à mudança. Talvez haja beleza e ensinamentos em deixá-los intocados, como recordações silenciosas de um passado que continua a influenciar o futuro. Seja qual for o destino desses parques abandonados, eles permanecerão como parte integral da história da Disney. Obrigado por nos acompanhar nesta viagem pelos parques abandonados da Disney. Que essas histórias de sonhos e mistérios continuem a viver em nossos corações e mentes. Até a nossa próxima aventura mágica!